Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil. Neste domingo, a Igreja celebra o 23º Domingo do Tempo Comum e o início do mês da Bíblia. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar o programa, eu te convido a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui e também na Arquidiocese do Rio. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo o que acontece na produção do programa, nos bastidores e muitos outros conteúdos sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo e segue a gente no @ que aparece no seu vídeo. E agora, a gente vai direto para o Vaticano, acompanhar a catequese com o Papa Francisco. As leituras desta celebração, próprias do formulário para esta igreja, apresentam-nos uma dupla admiração. A de Paulo perante o desígnio de salvação de Deus e a dos discípulos, incluindo o próprio Mateus, no encontro com Jesus ressuscitado que os envia em missão. Dúplice admiração. Entremos nestes dois territórios onde sopra forte o vento do Espírito Santo, para que possamos recomeçar, a partir desta celebração e desta convocação dos cardeais, mais capazes de anunciar as maravilhas do Senhor a todos os povos. O hino com que se inicia a carta aos Efésios brota da contemplação do desígnio salvífico de Deus na história. Assim, como permanecemos encantados na presença do universo que nos cerca, a admiração nos invade ao considerarmos a história da salvação. E, se tudo no cosmos se move ou fica parado de acordo com a impalpável força da gravidade, no desígnio de Deus, através dos tempos, tudo encontra sua origem, existência, destino e fim em Cristo. No hino paulino, esta expressão em Cristo, ou nele, é o eixo que sustenta todas as fases da história da salvação. Em Cristo fomos abençoados antes da criação, nele fomos chamados, nele fomos redimidos, nele toda criatura é reconduzida à unidade, e todos, próximos e distantes, primeiros e últimos, somos destinados, graças à obra do Espírito Santo, a louvar a glória de Deus. Perante este desígnio, como diz a liturgia, nos diz o louvor. Louvor, bênção, adoração e gratidão que reconhece a obra de Deus. Um louvor que vive deste encanto e é preservado do risco de cair no hábito na medida em que se nutre do fascínio, enquanto se alimenta desta atitude fundamental do coração e do espírito, a admiração. Eu gostaria de perguntar, cada um de nós, a vocês, queridos irmãos cardeais, vocês bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, povo de Deus, como está a sua admiração? Você sente admiração por vezes? Ou se esqueceu do que isso significa? Este clima de admiração é o clima que respiramos ao penetrar o território do hino paulino. Se depois entrarmos no relato curto, mas denso do Evangelho, se respondemos ao chamamento do Senhor, juntamente com os discípulos, e formos à Galileia, cada um de nós tem a própria Galileia, na própria história.
aquela Galileia na qual ouvimos o chamado do Senhor. Vimos o olhar do Senhor que nos chamou. Voltar àquela Galileia. Se voltarmos àquela Galileia, ao monte por ele indicado, experimentamos uma nova admiração. Desta vez, não é o próprio plano de salvação que nos encanta, mas o fato ainda mais surpreendente de que Deus nos envolve. Deus nos envolve no seu plano. É a realidade da missão dos apóstolos com Cristo ressuscitado. Com efeito, dificilmente podemos imaginar em que estado de espírito os 11 discípulos ouviram aquelas palavras do Senhor: Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo o que vos ordenei. E depois a promessa final que infunde esperança e consolação. Hoje falamos sobre a esperança. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Estas palavras do ressuscitado ainda têm força para fazer vibrar nossos corações 2000 anos depois. Não acaba de nos maravilhar a insondável decisão divina de evangelizar o mundo a partir daquele miserável grupo de discípulos que, como observa o evangelista, ainda estavam em dúvida. Mas, olhando mais de perto, não é diferente a admiração que nos invade se olharmos para nós, aqui reunidos hoje, a quem o Senhor repetiu aquelas mesmas palavras. Cada um de nós, e nós como comunidade, como consistório, aquele mesmo envio. Irmãos, esta admiração é um caminho de salvação. Que Deus a mantenha sempre viva em nós, porque nos liberta da tentação de nos sentirmos à altura, de nos sentir eminentíssimos. Nos liberte de alimentar a falsa segurança de que hoje, na realidade, é diferente. E não é mais como era no início. Hoje, a igreja é grande, a igreja é sólida, e nos situamos nos graus eminentes de sua hierarquia. Nos chamam eminência. Sim, há alguma verdade nisso, mas também há tanto engano com que o mentiroso tenta mundanizar os seguidores de Cristo e torná-los inofensivos. Este chamado é sob a tentação do mundanismo. Passo a passo, nos tira a força, nos tira a esperança, nos evita olhar, voltar-nos para o olhar de Jesus, que nos chama por nome e nos envia. Este é o câncer do mundanismo espiritual. Na verdade, a palavra de Deus hoje desperta em nós a admiração de estar na igreja, de ser igreja. Falamos desse admiração inicial. E é isso que torna atraente a comunidade dos crentes, primeiro para si e depois para todos. O duplo mistério de ser abençoado em Cristo é ir com Cristo ao mundo. Essa admiração não diminui em nós com o passar dos anos, nem diminui com o crescimento das nossas responsabilidades na igreja. Graças a Deus, não. Fortalece-se, torna-se mais profunda. Estou certo de que é assim também para vós, queridos irmãos, que entrastes a fazer parte do Colégio Cardinalício. E dá-nos a alegria que este sentimento de gratidão nos una a todos nós batizados. Devemos ser muito gratos ao Papa São Paulo VI, que soube transmitir-nos este amor pela Igreja, um amor que, antes de tudo, é reconhecimento, uma grata admiração pelo mistério da Igreja e pelo dom de ser admitido nela. E não apenas, mas de envolver-se nela, participar, e ainda mais, de ser corresponsável por ela. No prólogo da encíclica Ecclesiam Suam, programática, escrita durante o concílio, o primeiro pensamento que animou o Papa é, cito, vivemos a hora de a Igreja aprofundar a consciência de si mesma, sua origem, sua missão.
Final da citação. E refere-se precisamente à carta aos Efésios, ao plano providencial do mistério escondido desde toda a eternidade em Deus, que se dá a conhecer por meio da Igreja. Este, queridos irmãos e irmãs, é um ministro da Igreja, alguém que sabe maravilhar-se com o desígnio de Deus e, com este espírito, ama apaixonadamente a Igreja, pronto a servir a sua missão onde e como quiser o Espírito Santo. Assim foi São Paulo apóstolo, vemo-lo nas suas cartas, o entusiasmo apostólico e a solicitude pelas comunidades nele são sempre acompanhados, aliás, precedidos pela bênção cheia de graça, de grata admiração. Bendito seja Deus. Repleta desta admiração. Esta talvez a medida, o termômetro da nossa vida espiritual. Repito a pergunta, caro irmão, cara irmã, que estamos todos juntos aqui. Como está a sua capacidade de maravilhar-se? Ou você se acostumou tanto que a perdeu? Perdeu esta admiração? Você ainda é capaz de se maravilhar? Que seja assim para nós também. Que seja assim para cada um de vós, queridos irmãos cardeais. Que a intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, que olhava e carregava todas as coisas com admiração em seu coração. Assim seja. E nós continuamos no Vaticano agora com a nossa correspondência internacional. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Dias intensos aqui no Vaticano. Neste domingo, nós celebramos a beatificação de João Paulo I com uma missa aqui na Praça São Pedro. Participaram deste evento, inclusive, muitos cardeais que vieram a Roma, convocados pelo Papa Francisco para o consistório realizado no final de agosto, em que o Brasil foi contemplado com 2 novos membros. De fato, perguntamos a Dom Paulo César Costa e a Dom Leonardo Steiner o que significa ser cardeal no século XXI. Penso que ser cardeal no século XXI, em primeiro lugar, é claro, ser um bom colaborador de Papa Francisco. Esse modo de ver a Igreja, esse modo de estar no magistério, dirigindo a Igreja, conduzindo a Igreja. Mas também estarmos ainda mais presentes lá onde nós ainda não estamos. Eu penso na Amazônia, as nossas pequenas comunidades ribeirinhas, onde nós deveríamos estar mais presentes. Nesse sentido, eu penso que o cardinalato pode ajudar a recordar sempre de novo esse processo, esse modo de ser, esse modo de conduzir a Igreja, esse modo de ser Igreja, que é um modo de ser sinodal. Eu espero poder colaborar. Ser um servidor da Igreja, ser um servidor da sociedade. Homem que ajuda a sociedade a refletir, a olhar adiante, ajuda a sociedade a refletir sobre as principais questões, ajuda a Igreja a refletir sobre as principais questões, sempre olhando para frente, sempre ajudando a Igreja, a sociedade a responder o que o Senhor quer de nós no hoje da história, na complexidade do hoje do nosso momento histórico. O Papa Francisco aproveitou a presença dos cardeais para refletir com eles aspectos práticos da Predicate Evangelium, que é o documento sobre a reforma da Cúria Romana. Foram 2 dias de reuniões e debates e todas as sugestões foram recolhidas e serão analisadas por especialistas. Com exceção de Geraldo Magelo Agnello, todos os cardeais brasileiros participaram dos encontros, que se concluíram com uma missa na Basílica Vaticana. Na sua homilia, Francisco se dirigiu diretamente aos novos membros do Colégio Cardinalício, para que sejam capazes de se maravilhar com a missão de estar e de ser Igreja. Uma capacidade que deve se manter viva em todos os batizados.
questo forse è la misura, il termometro della nostra vita spirituale. Ripeto la domanda, caro fratello, cara sorella, che stiamo tutti insieme qui. Come va la tua capacità di stupirci? O ti sei abituata tanto che l'hai persa? Sei capace di stupirti ancora? Benedicat vos, omnipotens Deus, et Filus, et Spiritus Sanctus. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.